Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isto é, o Estado deve garantir à população carente acesso a advogados gratuitamente. Por isso, foram criadas as defensorias públicas, instituições que atendem a população. Não são todos os estados que contam com a defensoria, apenas 9 em todo o país. São Paulo é um deles. No estado mais populoso do Brasil, não é fácil atender a todos que precisam de um advogado. A procura é muito grande. Para se ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2012, a Defensoria realizou mais de 1 milhão de atendimentos. Diariamente, somente aqui na capital, nós temos mais de 500 atendimentos por dia. Isso gira uma média de entre 500 a 560 atendimentos por dia. A procura é muitíssimo grande e, infelizmente, a gente ainda não dispõe de um quadro tão completo como nós gostaríamos. Número 63. A triagem e as salas de espera na Defensoria Pública vivem cheias de gente que procuram ajuda. Os casos são os mais variados possíveis, mas a Defensoria não atende a todos. Causas trabalhistas ou previdenciárias não são resolvidas aqui. Somente a área civil, direito de família, direito do consumidor, direito urbanístico, direito ambiental, direito à saúde e garantias constitucionais. Na área da família, as questões mais procuradas são o divórcio, a guarda, o reconhecimento de paternidade e alimentos. Tem muita gente que não tem condições de pagar, né, o defensor, né? E aqui eu acho que eu vou conseguir resolver meu problema. Por que você está procurando a defensoria? Porque assim, meu pai faleceu, vai fazer 3 anos, aí a gente descobriu que ele tem um rendimento do PIS na Caixa. Como ele não tem filho menor de idade, a gente tem que entrar com um processo. Por que você procurou a defensoria? Para dar entrada em pensão alimentícia. E aqui a gente resolve tudo, né? Desde pensão até vaga para creche. Você ficou surpresa com a agilidade? Tem os critérios básicos, né? Mas pelo fato dele solucionar, foi ágil sim. E você já estava com esse problema há quanto tempo? Já tem 3 meses. 3 meses. E coisa de horas foi solucionado. E de graça, né? Que é um bom. Eu vim fazer a separação de divórcio. Eu fiz a litigiosa, fiz tudo pela Defensoria Pública, por aqui, né? E eu consegui fazer tudo direitinho, mas foi aqui tudo o que fez, foi feito pela Defensoria. As filas são diárias, o trabalho da Defensoria é constante e as dificuldades surgem a todo momento. O quadro da Defensoria Pública, hoje nós contamos para o estado de São Paulo com uma média de 600 defensores. Isso é um número muito baixo para o tamanho da nossa população, para o tamanho da população carente que precisa de um advogado, de um defensor para cuidar dos seus casos, para passar uma orientação jurídica. A Defensoria fez um estudo e concluiu que deveriam ser admitidos mais de 1.600 defensores para que o trabalho chegue a todas as comarcas do estado com qualidade. A Defensoria celebra convênio aonde a Defensoria não está instalada, a Defensoria presta esse serviço por intermédio destas conveniadas. Então nós temos convênios com faculdades, nós temos o convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil e aí a população não fica desamparada. Só existe justiça quando o processo é justo. E quando que o processo é justo? Quando é garantido a ampla defesa. A Ordem dos Advogados do Brasil também atende a população carente através de um convênio com a Defensoria Pública. No ABC Paulista, em São Caetano do Sul, existe um escritório que presta assistência jurídica na região. São mais de 20 atendimentos por dia, sendo 80% da área de família. As ações de execução de alimentos, divórcio,
guarda de filhos, separações, né? Tudo aquilo que é relacionado a menor, né? A família em si, é a área de família que nós mais atuamos, mas nós fazemos civil, criminal, infância e juventude e os plantões que os advogados dão no fórum também. Reúna pai, a senhora e o seu filho. Cristiane é moradora de São Caetano do Sul e sabe que pode contar com o serviço. Eu vim procurar assistência porque necessito de um advogado, né, para minha defesa, pela evasão escolar do meu filho, que eu estou tendo problema com o conselho tutelar. É um mandado de intimação que eu recebi, na verdade, né? E como eu já tinha passado pelo fórum, já tive audiência sobre o caso, então eu fui citada novamente para que tivesse um advogado para fazer minha defesa novamente. A advogada que eu conversei hoje, ela vai me prestar um serviço que eu não sabia que tinha, né? Que seria a mediação, que será uma conversa entre eu, o meu pai, o pai do meu filho e o meu filho, né? Que é mais para ter um parâmetro de família, assim, para a melhora dele mesmo, né? Com acompanhamento de psicologias e enfim. Você está otimista? Sim, não pode perder o otimismo, não. Sim. Se precisar 24 horas, porque vai ter dia que a senhora vai ter que sair de madrugada com a pele de favela. Quase sempre. Então tá. Quase. É muito, muito importante porque é um serviço que é prestado, assim, acho que a grande maioria da população, né? É necessário. Precisa de uma defesa, não é brincadeira, né? É lei, então eu acho muito importante. As mulheres são as que mais procuram a OAB. Por isso, em São Caetano do Sul, a assistência jurídica tem um setor especial para o atendimento. Nós temos, inclusive, um setor chamado Plajan, que é um atendimento na delegacia de polícia para as mulheres que são agredidas, né? Então, nós temos advogadas que são voluntárias e que vão e ficam à disposição lá na delegacia de polícia, no setor, para atender essas mulheres que chegam vítimas de violência doméstica. O que está acontecendo com você que você teve que procurar ajuda? É separação, brigas em casa, bebedeira, essas coisas assim. Então, há 15 anos que eu venho vivenciando isso e uma hora tem que dar um basta, né? Então, eu fui até a delegacia numa ocorrência que teve com meu ex-marido. Então, lá eles me encaminharam para cá. Você está entendendo o que está acontecendo com o seu caso, todo o procedimento que você tem que fazer? Sim, estou entendendo plenamente. Você não teria dinheiro para pagar um advogado caso você precisasse? Não teria, porque o meu salário é 850, né? Inicial, comecei a trabalhar faz 5 meses. Então, se fosse para mim pagar, jamais eu ia conseguir um advogado, porque não tem como, né, com esse salário. E cuidando de 4 filhos, é impossível. Judilene já sabia dos seus direitos quando chegou à assistência da OAB. Ela está procurando ajuda porque a imobiliária quer despejá-la antes do término do contrato do aluguel. Eu acho assim, depois que vencer o contrato tem que dar o quê? Mais uns 2 meses para a pessoa arrumar a casa, né? Isso. E eles não querem dar, só por isso aí. Aí a senhora viu que precisava procurar ajuda. Ajuda, aí vim aqui. A senhora está esperançosa? O que a senhora espera? Estou esperando uma decisão, né? O convênio entre a OAB e a Defensoria leva advogados às pessoas que mais necessitam. O serviço é, sem dúvida, importante para que todos possam ter seus direitos atendidos. É importantíssimo pelo aspecto social, né? A marginalização, a exclusão social é um grande mal desse país. E este papel que a advocacia presta, essa população excluída, essa população marginalizada, essa população carente no nosso país há anos e anos, é um serviço de relevante interesse da cidadania e de relevante interesse da própria democracia, do Estado democrático de direito. São 47 mil advogados inscritos no convênio, 60 mil atendimentos por mês apenas de casos que geram ações, um número que pode duplicar se somarmos os atendimentos de consultoria. O convênio existe desde 1980, antes mesmo da Defensoria Pública ser criada. Nós, advogados privados, inscritos na ordem e inscritos no convênio, e o Estado, então, remunera esses serviços prestados pelo Estado. Eu acredito que essa é a forma mais adequada e mais justa de nós vencermos a luta contra as misérias, a luta contra os abusos e a luta principalmente contra a exclusão. As pessoas que prestam serviços aos carentes,
elas o fazem segundo a sua própria deliberalidade. Eu acredito que não há problema nenhum daquele profissional querendo atender gratuitamente o carente, querendo exercer um ato de fraternidade, um ato de solidariedade, possa exercer o trabalho sem cobrar. O que a OAB se propõe a fazer é regulamentar essa atividade para evitar abusos, para evitar excessos, para evitar que um ou outro possa se valer da condição, da necessidade dos carentes para ter benefício próprio. Então, de fato, também não são muitas pessoas, acredito, que queiram se dedicar a esse pro bono, a prestar esse serviço gratuitamente a essa imensidão de carentes do estado de São Paulo, que não são poucos, são muitos os carentes. A advocacia pro bono, cujo trabalho é exercido sem a cobrança de honorários, é realizada por várias instituições. O IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, criado em 2000 por advogados criminalistas, exerce esse tipo de advocacia. O Instituto é um instituto que foi fundado em 2000 por advogados criminalistas, né, que, de certa forma, já faziam advocacia pro bono em seus escritórios e perceberam a importância de criar um instituto em que nós organizaríamos o instituto para oferecer defesa de qualidade para as pessoas que não têm condições de pagar advogado. Ao todo, são 300 advogados inscritos. Cerca de 150 atuam frequentemente através de um convênio não remunerado com a Defensoria Pública. O Instituto recebe 10 casos por mês do Tribunal do Júri, onde advogados voluntários atuam no projeto. A Defensoria Pública, então, nomeia, decide quais são os casos que o IDDD vai atuar aleatoriamente, sem uma escolha, e aí indica os advogados do IDDD para atuar nesses casos. E aí o juiz, cabe ao juiz a nomeação. Além da defesa, uma das preocupações do Instituto é sobre as prisões provisórias no Brasil. Que deve ser uma exceção, mas que hoje representa 40% da população prisional do Brasil. Então isso é uma questão muito importante para o Instituto. Entrou em vigor em meados de 2011, uma lei que chama Lei das Medidas Cautelares, que traz uma série de medidas alternativas à prisão preventiva, para que a pessoa possa responder o processo em liberdade. Uma das principais lutas do Instituto é a democratização da justiça. Esse é o nosso grande desafio, né? Que esse acesso à justiça seja feita de forma equilibrada, né, que sejam respeitados os direitos e as garantias constitucionais individuais, de presunção de inocência, devido processo legal, direito à ampla defesa, enfim, é uma série de garantias para que esse processo seja justo, né? Então, assim, a gente, um lema do IDDD é: só existe justiça quando o processo é justo. E quando que o processo é justo? Quando é garantido a ampla defesa. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa atua há 13 anos em São Paulo e o trabalho está só começando. A gente tem muito trabalho a ser realizado, né? A gente vive aí uma situação de falta de acesso à justiça, né? A gente tem como, sem dúvida nenhuma, nenhum objetivo democratizar esse acesso à justiça. A gente tem uma população prisional imensa no Brasil, né? São 500 mil presos. O Brasil é o quarto país com a maior população prisional do mundo. Nos últimos 20 anos é o país que mais cresceu a sua população prisional, cerca de 350%. Então, a situação que é muito evidente e muito clara é que o Brasil prende muito e prende mal. Então, a gente realmente precisa ainda fortalecer e muito esse aspecto de propiciar um acesso à justiça e propiciar um acesso à justiça de qualidade. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil tem que avançar muito no sentido de fortalecer as defensorias públicas. São Paulo tem uma defensoria pública que ainda está muito pouco estruturada para atender a demanda que é grande. Enfim, tem muito trabalho a ser feito. A pessoa tem que lutar, né? E se a gente for atrás, a gente consegue.
Em São Bernardo do Campo, a Faculdade de Direito atende a população carente em 4 unidades. O escritório escola e o poupa-tempo são os principais e os mais procurados pontos de orientação para os moradores da cidade. A faculdade soma mais de 23 mil atendimentos em todas as unidades. Só no escritório escola foram feitos quase 2.500 processos em um ano. O escritório escola foi criado em 2000 e atende cerca de 20 casos por dia, entre eles 5 novos. No local, a assistência jurídica e o ingresso na justiça de casos mais complexos. Para ter o atendimento, é necessário ser morador de São Bernardo do Campo e ter renda familiar de até 3 salários mínimos. O escritório atende diversas áreas. Aqui no escritório está mais centrado na área da família, mas não exclusivamente na área da família, né? Nós temos atendido também na área de planos de saúde e temos um atendimento também na área criminal, até o acompanhamento ao assistido carente na delegacia. O atendimento é realizado por estagiários da faculdade com supervisão de profissionais. No escritório, nós é início, começo, meio e fim do processo. Nós vamos no processo até o final, né? Nós temos até o final. Nós temos aqui no escritório 3 advogadas que auxiliam, que assessoram, são assistentes jurídicas, concursadas pela faculdade, são funcionárias da faculdade e que orientam nossos estagiários e que acompanham esses processos do começo até o fim. Para entrar no escritório escola da faculdade, os alunos precisam estar no 3º ano do curso de Direito e passar por uma avaliação. Eu costumo dizer que o aluno, fazendo estágio aqui, ele sai da faculdade, ele está estudando, ele sai da faculdade aqui do lado, ele atravessa a rua e está no escritório, né? Então, é uma oportunidade rica, né, que a gente tem. Então, você estuda ali tem a teoria, em que pese tem a matéria prática jurídica, a prática mesmo a gente consegue consolidar aqui no escritório, né? Renato está trabalhando no escritório há 6 meses e tem aprendido bastante. O contato direto com o cliente é transformador para a carreira. É só isso. A gente acaba aprendendo, né? Agrega bastante o conhecimento, né? A gente aprende com o tempo a não se envolver tanto emocionalmente com os casos. Eu tive um relacionamento, né, no passado, aí tive um filho, Vinícius, e o pai dele não registrou. Aí depois, com o tempo, aí meu atual marido começou a procurar, né, onde teria um serviço gratuito, né, porque a gente não teria condição de pagar, né. E foi onde ele achou aqui. E como é que está a situação agora? Agora já fizemos o exame, já deu positivo e agora já está até pedindo, pedido de pensão. Tá, pensão alimentícia. Isso, já foi até pedido já, porque quem não consegue pagar jamais vai conseguir, se não tivesse esse serviço, né? É muito bom. O escritório escola não é o único local onde a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo atua. Dentro da unidade do poupa-tempo da cidade existe um posto de orientação jurídica para a população que necessita de informações. O poupa-tempo foi instalado aqui em 2001, em São Bernardo do Campo. E lá estamos até hoje com atendimento, com um número bastante expressivo da população que nos procura para orientação. Agora, lá não se instaura nenhum processo, né? Apenas a orientação em qualquer área do direito. Trabalhista, previdenciário, consumidor, família, qualquer área do direito, nós fornecemos uma orientação. Ruth procurou o poupa-tempo depois que se sentiu lesada como consumidora. Eles me entregaram um computador que não estava funcionando, estava quebrado. Comuniquei à loja, retiraram e não me devolveram hoje. Outro aparelho, né? E aí, o que você fez? Eu vim procurar a justiça, né? A própria atendente da loja fez o pedido via internet, que é esse aqui, né? Eu tive uma orientação, ela leu para mim o pedido dela, né? Pedido jurídico que ela vai pedir e para entrar no juízo. Eu fiz a petição dela para o juizado especial, porque ela teve muito problema, porque ela comprou um notebook, já fazem 2 anos que retiraram o notebook para troca, e até agora ela não teve nem o dinheiro de volta e nem o notebook, então muito transtorno, além dela estar pagando a internet já e não poder usar porque não tem o computador, então ela vai até o juizado e a juíza vai
analisar o caso dela para ver se ela recebe o dinheiro de volta, porque é um transtorno, né? Eu espero que vai ser solucionado o problema, no meu caso, né? Jane Cleide e Judimar, pais de Otávio Henrique, enfrentaram plano de saúde na justiça. Portador de hipertensão pulmonar, Otávio necessita diariamente de oxigênio para sobreviver. O convênio médico da criança alega não ter cobertura contratual para o tratamento. Nós não sabíamos onde buscar o oxigênio. Aí eu fui lá no convênio, o convênio falou que não dava o oxigênio, que o convênio não cobria. O casal procurou o Poupatempo de São Bernardo do Campo, que indicou o escritório escola. Dessa forma, o escritório promoveu uma ação, cuja liminar foi deferida obrigando o convênio a instalar o oxigênio na casa do casal. Hoje, a criança está sob os cuidados da família. O processo ainda está em andamento. Ele está cada vez melhor. Até o desenvolvimento dele está melhor. Porque ele não anda e nem se senta, né? Agora que nós fiquemos agora por dentro, porque se nós for atrás, nós temos bastante direito. A esperança é que ele melhore, né? A pessoa tem que lutar, né? E se a gente for atrás, a gente consegue. No Brasil, a justiça ainda não é para todos. Falta muito para isso acontecer. No entanto, o conhecimento de que ela pode estar ao alcance já é realidade. Para muitos que buscam ajuda jurídica, o acesso está mais fácil e a população vem exercendo esse direito com mais frequência. A procura pela justiça aumentou. Ao longo destes anos, isto aumentou. O cidadão sabe que tem seus direitos e ele procura por eles. E não só na área do consumidor, na área trabalhista. Na área trabalhista, as pessoas procuram lá no Poupatempo para saber se realmente tem direito, se o cálculo está correto ou não está correto, né? Na área previdenciária também procuram muito mais. O reconhecimento de paternidade. As mulheres se conformavam, né? Se conformavam que o filho não tivesse um pai. Então, quando ela tem condições hoje de ir a juízo e ver essa paternidade reconhecida e sem ter nenhuma despesa com isso, e ainda poder pleitear uma ajuda para alimentar o seu filho. Então, aumentou consideravelmente ao longo desses anos. E vejo esse aumento de uma forma positiva, de cultura, de educação do povo brasileiro.